Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 39ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo. Peço ao senhor secretário que promova a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. A ata da 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, 17ª legislatura. Aos 13 dias do mês de novembro do ano de 2017, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 38ª sessão ordinária em sua 17ª legislatura no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, cito, a Avenida Presidente Vargas, número 256, sob a presidência do vereador Luiz Thiago da Silva Júnior, que solicitou ao primeiro secretário, Israel Leôncio dos Santos, a fazer chamada dos senhores vereadores, que constou Adenilton Ferreira da Silva. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Solicito que seja suspensa a leitura da ata, já vista encontrar-se no site da Câmara. O requerimento oral do vereador Adenilton está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade, está suspensa a leitura da ata da sessão anterior. No grande expediente, peço ao seu secretário que promova a leitura dos ofícios e correspondências enviados a essa casa. Ofício Gabinete número 693 de 2017. Senhor presidente, anexamos ao presente o projeto de lei complementar número 016 de 2017, de 16 de novembro de 2017, que dispõe sobre, em sua emenda, dispõe sobre a implantação de condomínios horizontais de lotes no município da Estância Turística de Presidente Epitácio e da outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis em sessão ordinária, em regime de urgência. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete número 692 de 2017. Senhor presidente, anexamos o presente o projeto de lei complementar número 015 de 2017, de 16 de novembro de 2017, que dispõe sobre sua emenda sobre a lei de parcelamento de solo para fins urbanos do município da Estância Turística de Presidente Epitácio e da outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis em sessão ordinária, em regime de urgência. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete número 688 de 2017. Senhor presidente, anexamos ao presente o projeto de lei complementar número 014 de 2017, de 13 de novembro de 2017, que dispõe sobre, em sua emenda, altera o anexo 1 e revoga o anexo 2, acrescenta a zona de cálculo VC1A aos anexos 3 e 4, ambos da lei complementar número 039 de 2005, zoneamento urbano do município de Presidente Epitácio e do distrito do Campinal, e da outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis em sessão ordinária, em regime de urgência. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete número 690 de 2017. Senhor presidente, anexamos o presente o projeto de lei número 036 de 2017, de 14 de novembro de 2017, que dispõe sobre, em sua emenda, autoriza a desafetação de área que especifica da classe de bem público do uso comum do povo para a categoria de bem dominical, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis em sessão ordinária,
em regime de urgência. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e de extinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ainda tem. Tudo para deliberar. Libera tudo na pancada só. Pode. Ainda no grande expediente, peço ao senhor secretário que promova a leitura dos projetos de lei oriundos do Legislativo e do Executivo para apreciação e deliberação. Projeto de Lei Complementar número 03 de 2017, de 18 de outubro de 2017, altera os anexos 1 e 2 da Lei Complementar número 143 de 2017. Projeto de Lei do Poder Executivo número 036 de 2017, de 13 de novembro de 2017, que dispõe sobre: autoriza a desafetação da área que especifica da classe de bem público do uso comum do povo para a categoria de bem dominical. Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo número 013 de 2017, de 10 de novembro de 2017, que dispõe sobre: disciplina o regime jurídico das contratações temporárias de pessoal para fins de atendimento às situações de excepcional interesse público na forma da Constituição Federal, artigo 37, inciso 4, nos termos do artigo 130 da Lei Orgânica do Município, dos artigos 237 e 238 da Lei Complementar número 002 de 94, Estatuto dos Servidores Municipais e da outras providências. Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo número 014 de 2017, de 13 de novembro de 2017, que dispõe sobre: altera o anexo 1 e revoga o anexo 2, acrescenta a zona de cálculo VC1A aos anexos 3 e 4, ambos da Lei Complementar número 039 de 2005, zoneamento urbano do município de Presidente Epitácio e do Distrito do Campinal e da outras providências. Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo número 015, de 16 de novembro de 2017, que dispõe sobre: a Lei de Parcelamento de Solo para fins urbanos do município, da Estância Turística de Presidente Epitácio e da outras providências. Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo número 016 de 2017, de 16 de novembro de 2017, que dispõe sobre: a implantação de condomínios horizontais de lotes no município da Estância Turística de Presidente Epitácio e da outras providências. Vou separar as complementares do projeto de lei. Projeto de lei fiscalizador. Seguro comissão projeto de lei. Aqui é complementar. Complementar. Se eu deliberar essas complementares, você não pode deliberar as Os projetos de lei complementares do Poder Executivo número 016 de 2017, número 015 de 2017, número 014 de 2017, número 013 e o 03 oriundo do Poder Legislativo estão em discussão. Os projetos de lei complementares estão em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. Os projetos de leis complementares do Poder Executivo e Legislativo foram deliberados por unanimidade. O projeto de lei
oriundo do Poder Executivo número 036 de 2017, está em primeira discussão. O projeto se encontra em votação, ou em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, só que não se levantar. O projeto foi deliberado por unanimidade. Na ordem do dia, peço ao seu secretário que promova a leitura dos requerimentos. Requerimento número 404 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, solicitando da ilustre que nos preste as seguintes informações. Qual o motivo determinante para a alteração dos pontos de entrega de leite para a população que era distribuído nos postos de saúde? Após a alteração supracitada, quais serão os novos pontos de entrega de leite para os munícipes? Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento número 404 de 2017, de autoria do vereador Edson Cachorrão, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 405 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, solicitando da ilustre que nos preste as seguintes informações. Qual a destinação que será dada ao prédio municipal situado na rua Neuza Corrêa de Assis Carvalho, número 2280, na Vila Esperança? Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento número 405 de 2017, de autoria do vereador Edson Cachorrão, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, só que não se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 406 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro à mesa, ouvindo o douto plenário na sua forma regimental, que seja oficiado ao ilustríssimo senhor secretário municipal de saúde, solicitando do mesmo que nos informe quais foram os veículos recuperados através da parcela do 10º do Poder Legislativo devolvido ao Poder Executivo para reparos dos veículos utilizados por esta pasta. Qual foi o gasto total com a recuperação dos referidos veículos? Caso não tenha sido utilizado, a recuperação dos veículos, tal como previsto, qual foi a destinação da parcela do 10º destinada à Câmara Municipal devolvida ao Poder Executivo? Luiz Thiago da Silva Júnior, vereador proponente. O requerimento número 406 de 2017, de autoria do vereador Luiz Thiago da Silva Júnior, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, só que não se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Moção número 042 de 2017. O requerimento é meu. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja encaminhada a presente moção de apoio para que possa ser autorizado suplementação orçamentária à Fundação ITESP, tendo em vista a perda do salário de mais de 50% nos últimos 16 anos, sendo 17% apenas nos 3 últimos anos. A reposição dos 4,43% das perdas dos últimos períodos, abril de 2016 a março de 2017, sem previsão, e a não cumprimento do plano de carreiras, chegando ao cúmulo que muitos servidores encontram-se
no mesmo nível salarial que ingressaram há 16 anos. A Fundação ITESP tem sido muito elogiada pelas autoridades municipais, estaduais e federais. Entretanto, é preciso lembrar que são os servidores que implementam a política agrária e fundiária no estado de São Paulo, desde lamentável cartorial das terras devolutas, inclusive auxiliando a Procuradoria-Geral do Estado na defesa do patrimônio imobiliário do Estado, passando pela peritagem das terras improdutivas, até a divisão dos lotes para os assentamentos de trabalhos rurais sem terra e a consequentemente assistência técnica e extensão rural em assentamentos estaduais como os assentamentos federais. Pelos motivos expostos e na forma regimental, propõe-se a presente moção de apoio irrestrito dessa Casa de Leis para que possa ser autorizada a suplementação orçamentária à Fundação ITESP, esperando que se tomem as providências cabíveis no sentido do projeto ser colocado na pauta da ordem do dia mais breve possível, com a consequente aprovação pelos nobres parlamentares. Desta forma, apresentamos à mesa, ouvindo-se o soberano plenário, para sua aprovação, e que seja oficiado ao secretário de Justiça da Defesa e Cidadania, Maurício Fernando Elias Rocha, e do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, do inteiro teor desta moção. Plenário Vivaldo Lauro Lange, 20 de novembro de 2017. Luiz Thiago da Silva Júnior, vereador proponente. A moção número 042 de 2017, de autoria do vereador Luiz Thiago da Silva Júnior, está em discussão. A moção está em votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, que não se levantar. A moção foi aprovada por unanimidade. Peço ao senhor secretário que promova a leitura para apreciação e votação. Perdão. Pergunto aos senhores vereadores se querem fazer uso dos requerimentos orais. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Evair. requeiro à mesa, após ouvido outro plenário em sua forma regimental, que seja votado ainda hoje o projeto de lei número 03 de 2017, de 18 de outubro de 2017, do Poder Legislativo. Ainda o projeto de lei complementar 014 de 2017, de 13 de novembro de 2017, que dispõe sobre: altera o anexo 1º e revoga o anexo 2º, acrescenta a zona de cálculo ZC1A aos anexos 3 e 4, ambos da Lei Complementar número 39 de 2005, zoneamento urbano do município de Presidente Epitácio e do Distrito do Campinal e da outras providências. Ao projeto de lei número 015, de 16 de novembro de 2017, que dispõe sobre... Só um minutinho, eu vou acertar aqui. Ao projeto de lei número 013 de 2017, de 10 de novembro de 2017, que dispõe sobre: disciplina o regime jurídico das contratações temporárias de pessoal para fins de atendimento a situações de excepcional interesse público, na forma da Constituição Federal, número 37, inciso 9, nos termos do artigo 130 da Lei Orgânica do Município e dos artigos 237 e 238 da Lei Complementar, número 002 de 94, Estatuto dos Servidores Municipais e da outras providências.
projeto de lei número 036 de 2017, de 14 de novembro de 2017, que dispõe sobre: autoriza a desafetação de área que especifica da classe de bem público de uso comum do povo para a categoria de bem dominical. Ao projeto de lei número 030 de 2017, de 20 de setembro de 2017, que dispõe sobre a regulamentação do uso do cemitério da Estância Turística de Presidente Epitácio, Horto da Igualdade. Depois eu faço. O requerimento oral do vereador Evair está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade e os projetos citados pelo vereador serão apreciados e votados ainda nessa sessão. Continua aberto para requerimentos orais. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Evair. ainda requeiro que seja votado a Lei Complementar 015 de 2017, 16 de novembro de 2017, que dispõe sobre a Lei de Parcelamento do Solo para Fins Urbanos do município da Estância Turística de Presidente Epitácio e da outras providências. O requerimento oral do vereador Evair está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Continua aberto para requerimentos orais. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Evair. requeiro à mesa, após o ouvido do doutor plenário em sua forma regimental, que seja enviada a moção de parabenização ao terço dos homens das 3 paróquias de São Pedro, Sagrada Família e São Jerônimo, pelo evento realizado esse fim de semana no pavilhão de eventos. Foi muito bonito, muito maravilhoso. Tinham mais de 1.300 homens de toda a região rezando naquele local e conhecendo também as belezas do nosso município. Peço até permissão para o vereador que deixe que eu assine junto, se não tiver problema. O vereador, se não tiver problema, até gostaria de assinar junto. Minha família estava lá, foi muito. Eu não fui, mas estava acompanhando pelas redes sociais. Realmente foi diferenciado mesmo o evento. Parabéns às 3 paróquias pelo evento e que venha mais. O requerimento oral do vereador Evair, subscrito pelo vereador Luiz Thiago da Silva Júnior, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, só queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Continua aberto para requerimentos orais. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Evair. requeiro à mesa, após ouvir do outro plenário em sua forma regimental, que seja oficiada a Sabesp para que nos informe quais foram as medidas tomadas na situação após o roubo da fiação, né, e do esgoto lançado no rio. Qual foi as medidas tomadas e quanto ao rio também, se foi feito algum exame laboratorial para ver a quantidade de fluido ali e a questão da questão de contaminação dentro do Rio Paraná. O requerimento oral do vereador Evair está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Continua aberto para os requerimentos orais. Tudo em bloco de novo, viu? Executivo, complementar. Não vai votar um a um, não? É verdade, os caras vão. É porque tem um que o maior vai votar contra ali, o do cemitério. Então vamos lá. Não temos mais requerimentos orais. Passamos então a
a leitura e apreciação e votação dos pareceres. Peço ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto número 060 de 2017, de 20 de novembro de 2017, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar número 03 de 2017, de 18 de outubro de 2017, do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre, altera os anexos 1 e 2 da lei complementar número 143 de 2017. Parecer conjunto número 060 de 2017, de 20 de novembro de 2017, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar número 03 de 2017, de 18 de outubro de 2017, do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre, altera os anexos 1 e 2 da lei complementar número 143 de 2017. Pela Comissão de Justiça e Redação, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Fabrício Duarte Rocha, relator, Tatiane Gomes Colares, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Marlan de Melo, presidente, Moisés Sebastião da Silva, relator, e Adenilton Ferreira da Silva, membro. Quanto à forma e quanto ao mérito, o parecer fica para sua aprovação. O parecer conjunto número 060 de 2017, de 20 de novembro de 2017, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 003 de 2017, está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Marlan de Melo. Senhor presidente, ainda em discussão aí com relação a esse projeto, antes da discussão do parecer, gostaria de solicitar a suspensão da nossa sessão ordinária por um prazo de 10 minutos, que tem um projeto do vereador Rubinho que não foi finalizado e que ele faz questão que entre em pauta ainda hoje. Então para nós discutirmos essa emenda, e como nós não começamos ainda a votação no parecer, como nós estamos em fase de discussão, a gente pode ainda pautar a emenda do vereador Rubens Sestari ainda hoje. Solicito então que os nobres colegas nos ajudem aí, votando favorável à suspensão por 10 minutos para a gente tratar dessa emenda. O vereador Marlan, como se trata de membro de comissão permanente, acho que não precisa nem se sujeitar à votação, então declaro a sessão suspensa por 10 minutos e vamos nos reunir.
É, porque pra gente fazer de dia, né? Começar meio-dia. Tem criança, aí aproveita lá. É, a gente começa meio-dia e vai até onde a hora que a cerveja acabar. Quando acabou a amizade. Ó, dia 2 nós vamos fazer a confraternização, né? Liguei agora. Rodrigo, qual é o projeto da sua emenda? Ó, agora na primeira discussão, tá? Tá, mas qual que é o da emenda? Não, ele não está aqui, já foi retirado. Primeiro tem que ter emenda, aí vai... Mas ele não está aqui. Não, ele não está aqui. Pode ser assim, tá? Falou na primeira. Qual que é o projeto? Pegaram. Vai pegar? Ah, então beleza. Vamos botar os outros aqui. Eu sou campeão, cara.
Não dá para ir votando esses outros aqui, Júnior? Aí? Vai acabar tarde pra caramba, bicho. Telefone? Eu?
Solicitou, né? Bate aí pra chamar o povo. Senhores, por favor, voltar ao plenário, iniciar as votações. Estava em primeira discussão, né? Hã? Vamos votar nos outros, até chegar lá. É 300. Tem todo mundo? O parecer conjunto número 060 de 2017, de 20 de novembro de 2017, das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente e Deputados, ao projeto de lei complementar oriundo do Poder Legislativo 003 de 2017, continua em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, querem se levantar. O parecer conjunto se encontra em segunda discussão. Segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, querem se levantar. O parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos, então, à apreciação e a votação do projeto de lei complementar número 003 de 2017. O projeto se encontra em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O projeto de lei complementar se encontra em segunda discussão. Segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O projeto de lei complementar número 003 de 2017, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário, então, que proceda à leitura do parecer conjunto número 049 de 2017, de 2 de outubro de 2017, das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 030 de 2017. Parecer conjunto número 049 de 2017, de 2 de outubro de 2017, das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 030 de 2017, de 20 de setembro de 2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação do uso do cemitério da Estância Turística de Presidente Epitácio, Horto da Igualdade. Pela Comissão de Justiça e Redação, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Fabrício Duarte Rocha, relator, Tatiane Gomes Colares, membro,
Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Marlan de Mello, presidente. Moisés Sebastião da Silva, relator. Adenilton Ferreira da Silva, membro. Quanto à forma e quanto ao mérito, o parecer fica para sua aprovação. O parecer conjunto número 049/2017, de 2 de outubro de 2017, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio ao projeto de lei número 030 de 2017, está em primeira discussão. Parecer se encontra em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, que não se levantar. Parecer se encontra em segunda discussão. Segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, que não se levantar. Parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos então à votação do referido projeto, número 030 de 2017. O projeto se encontra em primeira discussão. O projeto de lei se encontra em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, que não se levantar. O projeto de lei se encontra em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, que não se levantar. O projeto de lei oriundo do Poder Executivo número 030 de 2017 foi aprovado por unanimidade. O maior que meu bronho ele, né? Peço ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto número 059 de 2017, de 20 de novembro de 2017, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar número 015 de 2017. Parecer conjunto número 059 de 2017, de 20 de novembro de 2017, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar número 015 de 2017, de 16 de novembro de 2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Lei de Parcelamento de Solo para fins urbanos no município da Estância Turística de Presidente Epitácio e da outras providências. Pela Comissão de Justiça e Redação, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente. Fabrício Duarte Rocha, relator. Tatiane Gomes Colares, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Marlan de Mello, presidente. Moisés Sebastião da Silva, relator. Adenilton Ferreira da Silva, membro. Quanto à forma e quanto ao mérito, o parecer fica para sua aprovação. O parecer conjunto número 059 de 2017, de 20 de novembro de 2017, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar número 015 de 2017, se encontra em primeira discussão. O parecer se encontra em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O parecer conjunto se encontra em segunda discussão. Segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos então à apreciação e votação do projeto de lei complementar número 015 de 2017. O projeto de lei complementar se encontra em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O parecer se encontra em segunda discussão. Segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos então à votação do referido projeto. É duas vezes, já votou o projeto. O projeto de lei se encontra em primeira discussão. O projeto de lei complementar se encontra em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O projeto de lei complementar se encontra em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O projeto de lei complementar número 015 de 2017, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado por unanimidade.
Peço ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto número 058 de 2017, de 20 de novembro de 2017, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar número 014 de 2017. Parecer conjunto número 058 de 2017, de 20 de novembro de 2017, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar número 014 de 2017, de 13 de novembro de 2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: altera o anexo 1 e revoga o anexo 2, acrescenta a zona do cálculo ZC1A aos anexos 3 e 4, ambos da Lei Complementar número 039 de 2005, zoneamento urbano do município de Presidente Epitácio e do Distrito do Campinal, e da outras providências. Pela Comissão de Justiça e Redação, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Fabrício Duarte Rocha, relator; Tatiane Gomes Colares, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Marlan de Melo, presidente; Moisés Sebastião da Silva, relator; Adenilton Ferreira da Silva, membro. Quanto à forma e quanto ao mérito, o parecer fica para sua aprovação. O parecer conjunto número 058 de 2017 se encontra em primeira discussão. O parecer se encontra em primeira votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O parecer conjunto número 058 se encontra em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O parecer conjunto número 058 foi aprovado por unanimidade. Passamos, então, à apreciação e votação do referido projeto de lei complementar número 014 de 2017. O projeto se encontra em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O projeto de lei complementar se encontra em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O projeto de lei complementar oriundo do Poder Executivo número 014 de 2017 foi aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que que faça a leitura do parecer conjunto número 056 de 13 de novembro de 2017 das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar número 013 de 2017. Parecer conjunto número 056 de 2017, de 13 de novembro de 2017, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar número 013 de 2017, de 10 de novembro de 2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: disciplina o regime jurídico das contratações temporárias de pessoal para fins de atendimentos a situações de excepcionais interesse público, na forma da Constituição Federal, artigo 37, inciso 4, nos termos do artigo 130 da Lei Orgânica do Município e dos artigos 237 e 238 da Lei Complementar número 002 de 94, Estatuto dos Servidores Municipais, e da outras providências. Pela Comissão de Justiça e Redação, Evair Luiz Rodrigues da Silva, 013. presidente; Fabrício Duarte Rocha, relator; Tatiane Gomes Colares, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Marlan de Melo, presidente; Moisés Sebastião da Silva, relator; Adenilton Ferreira da Silva, membro. Quanto à forma e quanto ao mérito, o parecer fica para sua aprovação. Aceitando a sugestão dos meus pares, fazemos então a votação dos pareceres em bloco.
Junto com esse, então, o parecer conjunto número 057 de 2017, de 20 de novembro de 2017, das Comissões de Justiça e Redação Final de Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei número 036 de 2017. Os pareceres se encontram em primeira discussão. Os pareceres se encontram em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. Os pareceres se encontram em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. Os pareceres conjuntos 56 e 57 foram aprovados por unanimidade. Passamos, então, à votação dos referidos projetos de lei, um complementar e um executivo. Só o complementar que eu vou fazer separado, porque tem que ser. Mas o projeto de lei oriundo do Poder Executivo número 036 de 2017, que se encontra em primeira discussão. O projeto se encontra em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O projeto se encontra em segunda discussão. Segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O projeto de lei número 036 foi aprovado por unanimidade. O projeto de lei complementar oriundo do Poder Executivo número 03 de 2017 se encontra em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O projeto de lei complementar oriundo do Poder Executivo foi aprovado por unanimidade. Certo? Se todos os vereadores e vereadoras concordarem, nós enviaremos as indicações direto aos seus respectivos destinatários, sem que haja a necessidade de fazer a leitura na sessão ordinária. Todo mundo concorda? Então, lembrando, a palavra está livre. Cadê a emenda, bicho? Essa emenda está parecendo a emenda de obra de igreja, demora pra caramba. Não tá com eles lá. Nossa, mas eu já estou pulando a indicação. Não, acho que não tem, não. Tem todas as indicações, deixa eu ver. Ó. Tinha umas 10. Isso. Mas desde aquela hora, mesmo. É uma emenda ou uma construção, pô? Imagina se fosse fazer uma construção, hein? Se é só uma emenda, demorou isso tudo. Né? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair. Requeiro à mesa, após ouvir do outro plenário em sua forma regimental, que seja inserida ainda para votação hoje o projeto de emenda aditiva e modificativa número 03 de 2017 ao projeto de lei complementar número 016, solicitando a deliberação e pós-votação do projeto de lei, a emenda aditiva e modificativa 03 de 2017, ao projeto de lei complementar 016 de 2017, de 18 de novembro de 2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: altera a redação dos incisos 3 e 4 no artigo 4º do projeto de lei complementar número 16, de 18 de novembro de 2017. Os incisos 3 e 4 do artigo 4º do projeto de lei complementar 016, de 18 de novembro de 2017, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 4º, inciso 3º. Para os condomínios horizontais de lotes com área superior a 10 mil metros quadrados e até 35 mil metros quadrados, serão exigidas reservas de áreas internas destinadas ao uso de recreação dos condomínios na proporção de 5% da área total do condomínio.
Inciso 4º. Para os condomínios horizontais de lotes com áreas total superior a 35 mil metros quadrados e inferior a 50 mil metros quadrados, serão exigidas reservas de áreas internas destinadas ao uso de recreação dos condomínios e áreas verdes na proporção de 10% da área total do condomínio, e ainda serão destinados à administração pública para fins de implantação de equipamentos comunitários em área livre, o equivalente a 5% da área total do condomínio. Assinam por esta emenda todos os vereadores. O requerimento, acho que não tem necessidade de ser votado, uma vez que já foi assinado por todos os vereadores, né? Então, se foi assinado, ninguém vai votar contra por a emenda. Então, peço ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de emenda aditiva e modificativa número 03/2017 ao projeto de lei complementar número 016/2017, de 18 de novembro de 2017, do Executivo Municipal para deliberação. Projeto de emenda aditiva e modificativa número 03 de 2017 ao projeto de lei complementar número 016 de 2017, de 18 de novembro de 2017, do Executivo Municipal. O projeto de emenda aditiva e modificativa número 03 de 2017 está em discussão. O projeto de emenda está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O projeto de emenda foi deliberado por unanimidade. Como foi aprovado e assinado pelos demais vereadores, passamos então à leitura do referido parecer da emenda, que se Deus quiser, chega aqui antes da meia-noite. Não, depois eu erro aqui, vai ser. É só o parecer, era só a gente ler depois. O cara levantar, o cara assume. Simão. Daí pra mim ler, depois assina. Depois assina. Rapaz, nunca vi uma sessão enrolada igual essa, hein? Nem a primeira que nós vimos. Só porque eu tenho um esqueminha agora, né, velho? É praga, eu vou ter que ir na igreja. Mas, tá difícil. Pô, amanhã eu tô no fundo da casa, vai o pessoal levar lá, né? Vou lá. Aí, filho, pô, Rodrigo, fala pra ele pegar isso aí, depois assina isso aí, tirou o pé, depois assina. Depois assina isso aí. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer conjunto número 06 de 2017, de 20 de novembro de 2017, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal do Presidente Epitácio ao projeto de emenda número 03 de 2017. Parecer conjunto número 063 de 2017, de 20 de novembro de 2017, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio ao projeto de emenda número 03 de 2017, de 20 de novembro de 2017, do Legislativo Municipal, que dispõe sobre: altera a redação dos incisos 3 e 4 do artigo 4 do projeto de lei complementar número 016 de 2017, de 18 de novembro de 2017. Pelas comissões de Justiça e Redação, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente.
Fabrício Duarte Rocha, relator. Tatiane Gomes Colares, membro. Pelas comissões de Finanças e Orçamento, Marlan de Mello, presidente. Moisés Sebastião da Silva, relator. Adenilton Ferreira da Silva, membro. Quanto à forma e quanto ao mérito, o parecer fica para sua aprovação. O parecer conjunto número 06 de 2017, o número 063 de 2017, se encontra em primeira discussão. Primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, só queiram se levantar. O parecer conjunto número 06 se encontra em segunda discussão. Segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O parecer conjunto número 06 de 2017 foi aprovado por unanimidade. Passamos, então, à votação do referido projeto de emenda. O projeto de emenda aditiva e modificativa número 03 de 2017 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O projeto se encontra em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, por favor, queiram se levantar. O projeto de emenda aditiva e modificativa número 03 de 2017 ao projeto de lei complementar número 016 de 2017, de 18 de novembro de 2017 do Executivo Municipal, foi aprovado por unanimidade. Continua, então, a palavra aberta para alguma manifestação dos vereadores que não seja pautada ao que já foi conversado. Presidente, se for ter uma extraordinária, para não fazer convocação, o senhor pode marcar ela na sessão. Para poder votar isso aí. Não tem necessidade de pressa, não. Hã? Não tem pressa, não. O quê? Não entendi. Acho que a prefeita que tem. A prefeita que tem que fazer a extraordinária, a prefeita que tem que mandar o ofício, né? Eles estão alegando que vão mandar uma regulamentação lá. E para ter aquela regulamentação, esse parcelamento tem que estar pronto. Tem que ser anterior, tem que estar aprovado. Então, E aí na segunda, eles vão mandar a semana para aprovar na segunda. Né? sim, então tá certo. É Foi isso. o que eles conversaram. Então tá bom. A palavra continua aberta. Nada, nenhum pronunciamento. Senhor diretor, sessão. Valeu. Dia 27. Próxima sessão, senhores vereadores e vereadoras, dia 27. Não se esqueçam que é na segunda-feira. É sempre na segunda, né? E que vão embora com Deus, Deus os acompanha. Presidente, Qual a palavra, vereador Marlan de Mello? eu só gostaria de saber que essa segunda-feira, dia 27, é a última sessão do ano, ordinária? Agora você me apertou sem me abraçar. Não, porque senão já saía com requerimento de extraordinária. Não sei se a mesa pode fazer esse requerimento, porque se a gente, ou tem que esperar do executivo esse requerimento, como seria? Então, a dúvida que eu tenho, Marlan, é por exemplo, a gente pede aqui e depois eles não mandam, acho que devia partir deles, né? Entendi. Tem que juntar, né? Então tem que partir de lá. Mais algum pronunciamento? Então, confirmada a sessão dia 27, que Deus proteja vocês nessa semana, vão embora com Deus, agradecer ao público presente e declarar a sessão encerrada. A emenda. Não, a emenda não, para votar o projeto